Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula no nosso regime remoto. O tema de hoje, vamos dar continuidade à sociedade simples, tá? Que nós começamos o estudo na aula passada, né? Vimos aí que a sociedade simples, né, turma, é aquele tipo de sociedade que é não empresarial, beleza? Importante todo mundo fixar isso na cabeça, né? Sociedade simples, ela desenvolve o que a gente chama de atividade de natureza civil, né? Ou seja, atividades não empresariais, são sociedades voltadas para, né, a prestação de serviços por profissionais liberais, beleza? Advogados, médicos, dentistas, né? Músicos, etc. Beleza, turma? Nós vimos aí, né, que ela se encontra regulada, né, no Código Civil Brasileiro, tá? Nós vamos encontrar ela com todo um capítulo dedicado no Código Civil Brasileiro, lá no artigo 997, tá? A gente até vai começar a trabalhar ele aqui hoje. E temos ela também aí em outros dispositivos, como lá no artigo 966, parágrafo único do Código Civil, que a gente analisou na última aula, na aula passada, tá, turma? Então, pessoal, hoje nós introduzimos o assunto na última aula, né? Conceituamos a sociedade simples, diferenciamos a sociedade simples da sociedade empresária, não é mesmo? Vimos exemplos de sociedade simples, diferenciamos a sociedade da associação, da fundação, que é muito importante vocês ficarem nivelados nisso aí, né? E hoje a gente passa aqui para a constituição da sociedade simples, tá, turma? Então, o PDF, né, com a matéria do dia já está postado aí para vocês no SGA, no Canvas, tá? E é importante vocês acompanhem a aula aí seguindo por esse material que eu já postei para vocês, tá? Então, no nosso material aí, logo de cara, eu destaquei para vocês aí, ó, uma fotinha, né? Eu sempre gosto de colocar aí umas imagens, né, para a gente ter também o visual da disciplina, né? Coloquei para vocês aí um grande escritório de advocacia empresarial, é a entrada do escritório aí, tá? Que é o escritório Arnoldo Valdi, tá? O escritório Arnoldo Valdi é um grande escritório de advocacia empresarial, tá? Está envolvido em diversas causas grandes, né? Como a da Oi, da empresa de telefonia Oi, coloquei aqui para vocês, ó. A Oi, né? Não sei se alguém na sala aí tem serviço de telefonia móvel da Oi. Ela está passando por uma situação de crise econômico-financeira, né? Que levou ela a requerer um instituto que vocês vão estudar lá no Empresarial 4, que é a recuperação judicial. Então, um grande procedimento de reorganização, né, da empresa, né, para que ela possa sair da situação de crise e futuramente pagar os seus credores, tá, turma? Esse escritório de advocacia, que ele foi fundado por um grande doutrinador do direito empresarial, tá, que é o Arnoldo Valdi. A gente tem obras dele, inclusive, na biblioteca da PUC. É um grande doutrinador aí, reconhecido no mercado, tá? Coloquei para vocês o hall de entrada do escritório dele. Depois, quem tiver interesse, pesquisa, entra no site e tal, vai ver lá. Outro grande escritório de advocacia que a gente já viu aqui na última aula, né? Sociedades de advogados são sociedades simples, são espécies de sociedades simples, né? Beleza, turma? Ou seja, presta atividade de natureza intelectual, tá? Beleza? Então, não é uma sociedade empresária, tranquilo, turma? É uma sociedade simples. Daí eu colocar mais um exemplo aí para vocês, né, de um grande escritório de advocacia, uma sociedade de advogados, né? Portanto,
uma sociedade simples, né? Fica lá em São Paulo, a sede, tá? E atua aí na recuperação judicial da empresa de telefonia Oi, né? O escritório do Arnoldo Valde é o administrador judicial. Esse é um instituto, né, que vocês vão estudar lá no Empresarial 4, tá, turma? Mas é um escritório, né, que foi aí nomeado como auxiliar do juiz, tá? Na recuperação judicial, né, dessa empresa de telefonia aí, que soma aí um passivo de em torno de 60 bilhões de reais, tá? 60 bi, né, de reais de dívida, tá? Essa é a recuperação judicial da Oi, que a gente vai depois desenvolver esse assunto lá no Empresarial 4, só para vocês terem um visual, aí um exemplo, né? Mais um exemplo, na última aula eu apresentei para vocês a Sociedade de Advogados Pinheiro Neto, né? Fundada pelo João Pinheiro Neto, né? Que é um grande também advogado aí da área empresarial, tá, turma? Então, é isso. Vamos lá dar início aqui, portanto, à constituição da sociedade simples. Então, o que a gente tem que saber logo de cara aqui, turma? Presta atenção. Quando a gente fala constituição, significa a constituição da sociedade simples, tá? Ou seja, essa constituição, o surgimento dessa sociedade vai se dar pela elaboração do contrato social, tá, turma? Então todo mundo já destaca aí, ó, o elemento constitutivo de uma sociedade simples é o contrato social, tá? Que os sócios, né, vão celebrar, beleza? Vão ali elaborar um contrato por escrito, né, onde eles vão especificar qual é o nome, né, da sociedade, que a gente vai chamar aqui de denominação, beleza? Quem são os sócios, qual é o capital social, onde fica a sede, onde ficam as filiais, tá? Tudo isso é componente do contrato social que os sócios vão assinar, celebrando, portanto, esse acordo de vontades, né? O contrato social, ele nada mais é que um acordo de vontades que está criando ali um vínculo, né, entre os participantes, entre os sócios, para desenvolver uma atividade qualquer, né? No nosso caso aqui, uma atividade civil, tá? Que pode ser uma atividade intelectual, pode ser uma atividade científica, literária, artística, educacional, tá? Expliquei isso para vocês na última aula. Então essa que é a ideia da Constituição. O elemento constitutivo é o contrato social, tá? E aí logo de cara, nós já destacamos aí para vocês no nosso PDF o início do tratamento da sociedade simples no Código Civil, né, em detalhes que se dá no artigo 997, que vai justamente detalhar o contrato social, tá, turma? É essa que é a ideia. Então vamos lá. Vamos para o artigo 997 do Código Civil, todo mundo acompanhando aí. O 997 ele vai falar assim, ó: a sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, que além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará. E aí ele vai detalhar aqui, turma, nos seus incisos, os elementos que devem compor esse contrato. Então, logo aqui de cara, é importante todo mundo ter atenção para o seguinte. Vejam, ó. Como diz o artigo 997, a sociedade, ela se constitui mediante o contrato, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, o elemento constitutivo é o contrato, né? Posteriormente, esse contrato, ele vai ter que ser levado a registro, a gente vai ver isso aqui daqui a pouco, no órgão competente, tá? Em se tratando de sociedade simples, eu já vou destacar isso para vocês, o órgão por excelência de registro desse contrato é o cartório de registro civil de pessoas jurídicas, tá?
Daqui a pouco a gente vai falar disso ali. Então vejam, igual nós vimos lá na sociedade empresária, né? A sociedade ela se constitui pela celebração do acordo de vontades, né? Do contrato. Posteriormente, o registro desse contrato, se for sociedade empresária, na junta comercial, se for sociedade simples, no cartório de registro civil de pessoas jurídicas, posteriormente, com o registro desse contrato, é que a sociedade vai adquirir a chamada personalidade jurídica, tá, turma? Então a gente não pode confundir esses momentos, tá? O momento da constituição do momento da aquisição de personalidade jurídica, tá? A aquisição de personalidade jurídica se dá com o registro. E aí a sociedade vai passar a ser uma sociedade regular, né? Beleza? Ela se constitui como uma sociedade regular, né? Através do registro do seu contrato social no órgão competente, que no caso aqui é no cartório. Lembrar daquela exceção, até trabalhei ela com vocês na última aula, da sociedade de advogados, né? A sociedade de advogados é um pouco diferente. O registro do contrato é na OAB, tá, turma? É lá na OAB do Estado, onde aquela sociedade vai ter sua sede. Eu até destaquei para vocês no nosso PDF aí o artigo 15, tá? Todo mundo depois, quem não viu essa aula, é importante ver, porque as aulas têm uma sequência lógica, né, pessoal? Então, atenção para isso aí, tá? E aí é o seguinte, então vamos lá, vamos para os elementos que devem constar desse contrato social. Por que é importante a gente saber isso, turma? Presta atenção, vocês, futuros advogados, né, especializados aí em direito societário, vocês têm que saber elaborar um contrato, tá? Porque vocês vão ser demandados a fazer isso constantemente. Por vezes aqui eu tenho que elaborar contrato social, de sociedade, tá? Eu sou chamado a prestar esse serviço para os sócios, fundadores da sociedade, né? A turma quer empreender, quer fazer ali uma aventura conjunta, todo mundo colocar uma grana e abrir um negócio, eles vão atrás do advogado para poder elaborar o contrato social, tá? O vínculo que vai unir eles em torno daquela atividade econômica, beleza? E o artigo 997, turma, já vou adiantar para vocês, embora ele se refira aqui à sociedade simples, ele vai se aplicar como exemplo para sociedades empresárias também, tá? Ele vai ser aplicado às sociedades empresárias também. Lembrem-se que eu falei com vocês na última aula que a sociedade simples, ela também é utilizada de forma subsidiária, suas regras são utilizadas de forma subsidiária a outras sociedades, às sociedades empresárias, tá? Então, nós temos no 997 um detalhamento do que deve constar em um contrato social que vai se aplicar para sociedades empresárias, tá? Se vocês, por exemplo, estiverem elaborando um contrato social de uma sociedade limitada, vocês vão observar esse artigo, tá? Vocês vão observar o artigo 997, pessoal. Muito importante isso, tá? Então vamos lá, ó, percebam. Inciso 1º, vai falar que o contrato ele tem que mencionar nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos sócios, se pessoas naturais, e a firma ou a denominação, nacionalidade e sede dos sócios, se jurídicas. O que é isso aqui? Presta atenção. Primeiro, o contrato tem que especificar quem são os sócios, tá, turma?
Quem são os sócios desse negócio, né? É o fulano, o beltrano, o ciclano. Então eu tenho que pôr lá o nome de cada um, eu tenho que qualificar as partes no contrato. Nome, profissão, endereço de residência, né? Eu tenho que qualificar as partes nesse contrato, tá? Estado civil, etc. E aí o importante destacar aqui é o seguinte: podem ser sócios, sociedade empresária, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, tá? Essa é a regra geral, tá? Então eu posso ter uma sociedade, que sempre vai ser uma pessoa jurídica, né? E ela ter como sócio outra pessoa jurídica, outra sociedade. Então percebam que o dispositivo ele cita, o nome, nacionalidade, etc., estado civil dos sócios se pessoas físicas, naturais, tá? E a firma ou denominação, nós já estudamos isso, né? Firma e denominação, todo mundo lembrando aí, são espécies de nome empresarial, tá? Firma ou denominação dos sócios que são pessoas jurídicas, tá? Quando a gente está lá nas sociedades anônimas, a gente vai ver muito isso, né? Sociedade, pessoa jurídica, sócia de pessoa jurídica, né? Beleza? A Petrobras, ela vai ser sócia de várias outras sociedades, né? Ela vai ser sócia da BR Distribuidora SA, que é outra sociedade, por exemplo, tá? Estou dando um exemplo de sociedade, sócia de sociedade, né? A Alpargatas, né, que fabrica o chinelo Havaianas, é uma sociedade anônima que é sócia da Itaúsa SA, né, que é uma sociedade anônima aí do grupo do Banco Itaú, tá? Então, é pessoa jurídica, sócia de pessoa jurídica. Então, gravem isso, tá, turma? Uma sociedade pode ter como sócio tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Ela, sociedade, é sempre pessoa jurídica, beleza? Mas os sócios podem ser tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Tranquilo? Então é isso. Aqui a gente tem uma exceção, tá, turma? Que é lá na sociedade em nome coletivo, né? Que é uma espécie de sociedade empresária, que eu já expliquei para vocês, do artigo 1039 do Código Civil, que lá só pode ter pessoa física, tá? Como sócio, beleza? É uma exceção a essa regra, tá? Lá na sociedade em nome coletivo, que é aquela, né, em que todos os sócios têm responsabilidade ilimitada, já falei dela para vocês, lá só pode ter sócio pessoa física. Tranquilo, meus queridos? Então é isso aí. Segundo elemento do contrato social: denominação, objeto, sede e prazo da sociedade. Denominação, turma, o que está falando aqui? Denominação, prestem atenção. Denominação significa o nome, tá, da sociedade, o que identifica a sociedade. Lá na sociedade empresária, a gente chama de firma ou denominação, né? É o nome empresarial, tá? Aqui, quando é sociedade simples, especificamente, a sociedade simples adota denominação, beleza? Ela adota, dentre aquelas espécies de nome empresarial, ela adota a denominação. Então é a denominação, qual que é o nomezinho que a sociedade vai se identificar no mercado. O objeto é o quê? A atividade. Qual que é a atividade? É a advocacia? Prestação de serviços medicinais, né? Odontologia, beleza? Serviços, prestação de atividades artísticas, né? Esse é o objeto da sociedade simples, né? Se for na sociedade empresária, atividades empresariais, né? Compra e venda de automóvel, mineração, exploração e produção de petróleo, fabricação de aeronaves, enfim, beleza? Objeto é a atividade,
é a empresa, tá, turma? Vamos lembrar daquele conceito de empresa, né, lá do início do curso. Empresa é atividade, é o objeto, tá? A sede, o endereço da sede, onde que vai ser a sede da empresa? Vai ser em Belo Horizonte, na rua X, bairro Y, beleza? Onde que vai ser a sede, né? Toda sociedade empresária tem que identificar a sua sede no contrato social, beleza? Prazo da sociedade. Essa sociedade vai ser por prazo determinado ou vai ser por prazo indeterminado, né? Às vezes, os sócios, né, eles têm interesse, turma, em se constituir ali como sociedade para executar um objeto específico, tá? Que é limitado no tempo, né? Então, por exemplo, às vezes eu tenho ali duas construtoras, né? Eu presto consultoria para muita construtora. Às vezes eu tenho ali duas construtoras. Eu trabalho numa empresa que trabalha com construtora, né? Eu já mencionei isso para vocês em sala de aula. Então, às vezes eu tenho duas construtoras que elas querem disputar uma licitação para construir um hospital para a prefeitura, por exemplo, tá? E aí o que vai acontecer aqui? Elas sozinhas não possuem porte para disputar essa licitação, tá? Então o que elas fazem? Elas constituem uma sociedade entre elas, tá? Elas constituem uma sociedade de propósito específico, unindo forças, né? Então elas vão unir seus ativos, né? Suas expertises, elas vão passar a ter um capital necessário para poder disputar aquela licitação e, se ganhar, construir o hospital. Então vejam, o hospital, o contrato que vai ser celebrado com a prefeitura para construir o hospital, ele tem um prazo de duração, né? O hospital tem que ficar pronto em 2 anos, por exemplo. Então essa sociedade que vai surgir, né, entre essas duas construtoras, que são outras duas sociedades, né, que vão ali constituir uma nova sociedade para especificamente construir o hospital, vai durar, por exemplo, por 2 anos, né? Enquanto tiver vigente o contrato de construção do hospital, aquela sociedade existe. Na hora que acabar, que eles entregarem o hospital pronto, eles não têm mais interesse, né, em continuar sendo sócio um do outro. E aí eles vão dissolver aquela sociedade. Então ela é uma sociedade de prazo determinado, beleza? Determinado, 2 anos. Ou então, né, vocês aí resolvem celebrar uma sociedade de advogados depois que formarem aí, né? E aí vocês confiam aí uns nos outros e aí querem desenvolver essa atividade aí, quem sabe o resto da vida. Virar aqui o escritório do Arnoldo Valde, tá? Um escritório de grande porte, diversos sócios e tal. E aí essa sociedade, obviamente, vai ser de prazo indeterminado. Então, vocês vão definir o prazo da sociedade, tá? Mais para frente na disciplina aqui a gente vai trabalhar essa questão do prazo, tá? Porque tem umas regrinhas aqui de retirada de sócio, a depender se a sociedade é de prazo determinado ou indeterminado, mas isso é um assunto mais para frente. Capital da sociedade, né? Eu já expliquei para vocês o que é o capital social, beleza? É o inciso 3º. Então, capital social ele tem que ser expresso em moeda corrente, né? Podendo compreender qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação pecuniária. Então, o que é isso aqui? Capital social, turma, eu já expliquei para vocês isso na nossa introdução ao direito societário. Capital social é o numerário, né, necessário ao desenvolvimento da atividade, né? É aquele investimento que os sócios vão fazer na sociedade para ela poder desenvolver o seu objeto, tá, turma? Então, cada sócio vai pôr uma grana nesse negócio, que pode ser dinheiro, ó. Percebam aqui, ó. O capital ele é expresso em moeda corrente, podendo compreender qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação pecuniária. Então,
o capital social não necessariamente vai ser formado só com dinheiro, tá, turma? Ele pode ser formado com dinheiro, com bens também, com um carro que o sócio possui e ele vai transferir para a sociedade e vai adquirir cotas, né, correspondentes aí ao valor desse carro que ele está passando para a sociedade. Ele pode entrar com um bem imóvel, por exemplo, na sociedade, né? Ele não tem grana, mas ele tem um galpão, né? E ele quer colocar esse galpão na sociedade. E aí os sócios vão avaliar esse galpão dele e vão falar, tá, então esse galpão seu aqui vale 100 mil reais, vale 200 mil reais. Aí ele entra para a sociedade contribuindo para formar esse capital. Os sócios é que formam o capital, né? Eles que vão contribuir com essa grana, com esses recursos, para a sociedade poder adquirir um espaço para estabelecer o seu estabelecimento empresarial, né? O ponto comercial, vai ter que ou alugar ou adquirir, contratar funcionário, né? Comprar um maquinário. Tudo isso decorre do capital que os sócios vão contribuir para a sociedade, podendo ser dinheiro, podendo ser bens e inclusive pode ser até crédito e prestação de serviço, tá? Que é o que a gente vai ver daqui a pouco aqui. Na sociedade simples, especificamente, o sócio pode entrar só com mão de obra, tá? Só com prestação de serviço. Daqui a pouco eu vou falar disso, que a gente vai ver aqui embaixo aqui já vai ter essa especificação. Mas isso é só na sociedade simples, na empresária não, tá? Destaquem isso aí. O inciso 4º vai falar a cota de cada sócio no capital social e o modo de realizá-la. O que é isso aqui? O contrato, obviamente, tem que especificar quem são os sócios e com quantas cotas cada um participa da sociedade, né? Beleza? O sócio Beltrano de tal, tá? Quantas cotas ele tem? Beleza? É isso que está falando aqui no inciso 4º. Eu tenho que definir quantas cotas cada sócio possui. Qual que é a participação desse sócio no capital da sociedade. Beleza, pessoal? E aí, e o modo de realizá-la, que é a parte final aqui. O que é o modo de realizá-la? Aqui é o seguinte: realizá-la significa quando o sócio sair da sociedade, como é que ele vai, o que ele vai receber, tá? Isso que é realizar a cota. Realizar a cota significa, eu estou saindo da sociedade, o que eu tenho direito de receber aqui, né? Já que eu estou me retirando da sociedade. Então, tem que especificar qual é o modo de realização dessa cota. A gente vai estudar esse modo de realização mais para frente, quando a gente estudar a questão da dissolução da sociedade, tá? Ou da resolução, que são dois procedimentos diferentes que a gente vai ver mais para frente, mas a ideia é essa: quanto cada sócio possui de cotas e qual a forma de se realizar essas cotas, que aí vai ser esses procedimentos de resolução, dissolução, que a gente vai ver mais para frente. O inciso 5º, turma, vai falar aqui, ó, as prestações a que se obriga o sócio, cuja contribuição consiste em serviços. É o que eu acabei de falar para vocês. Na sociedade simples, especificamente, o sócio pode ingressar nela contribuindo com dinheiro, bens, prestação de serviço e crédito. Prestação de serviço, o que significa isso? O sócio ele não tem dinheiro para entrar na sociedade, tá, turma? Cada sócio ali vai botar uma grana, mas ele não tem dinheiro, mas ele quer fazer parte da sociedade. Então, na sociedade simples, especificamente, o sócio pode entrar com mão de obra. Ele vai trabalhar para a sociedade, tá? Durante um determinado período, né? Então percebam, ele está trabalhando, ele está prestando serviço para a sociedade, por exemplo, como administrador da sociedade, tá? Como conselheiro da sociedade,
ele está trabalhando. E a remuneração dele são as cotas, percebe? Beleza? Ou seja, ele está quantificando essa prestação de serviço e está ingressando na sociedade, recebendo por essa prestação de serviço a participação societária, a participação em cotas na sociedade, tá? Então vamos supor, por exemplo, que eu esteja diante de uma sociedade simples, que é uma banda de música, né? A sociedade simples se volta a esse tipo de atividade, atividades artísticas, tá? E é uma banda. Então tem uma banda, ela tem lá o vocalista, o baterista, o baixista, o guitarrista, tá? E essa banda, ela, né, participa aí de shows Brasil afora, tá? Tem lá o ônibusinho da banda, né, onde ela vai fazendo lá os showzinhos, interior afora, aí faz um show, todo mundo já viu, aí é um ônibus de banda de música rodando na estrada, né? Então ela vai lá rodando, prestando esse serviço, né, cultural, aí, artístico e tal. E aí eles estão precisando agora de um tecladista. Aí eles arrumam um tecladista, só que o tecladista vive, turma, eu não tenho condições de comprar cotas aí da sociedade, né? Eu não tenho dinheiro. Então a sociedade vai admitir o tecladista com prestação de serviço, percebe? Eles vão falar assim, não, então beleza, então você toca aí pra gente, a gente vai te dar aqui, você vai vamos fazer um contrato aqui, você vai tocar para nós aí durante 2 anos, e a gente vai te dar aqui tantas cotas, essa vai ser sua participação no capital social. Na hora de dividir o lucro aqui, você recebe X, né? Você recebe aqui 10%. Esses 2 anos seu tocando teclado na banda aqui vai corresponder a tantos R$1.000 em cotas, né? Essa é a sua participação, beleza? Cara, beleza. Então, aí ele entra prestando serviço. Vejam, isso só acontece na sociedade simples. Na sociedade empresária isso não pode, tá? Todo mundo destaca aí. Na sociedade empresária não há ingresso na sociedade por meio de prestação de serviço. Tem que ser exclusivamente bens, dinheiro ou crédito, tá? Para entrar em sociedade empresária. Na sociedade simples cabe ainda a prestação de serviço. Beleza, turma? Importantíssimo isso. Tranquilo? Então, ótimo. Inciso 6º. As pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade e seus poderes e atribuições. O que é isso aqui, pessoal? Presta atenção. Pessoa natural incumbida da administração. Toda sociedade tem que ter um administrador, tá, turma? O administrador é a pessoa que está à frente dos negócios ali, é quem representa legalmente a sociedade, tá? Então, eu tenho os sócios, dentre esses sócios, eles vão escolher uma pessoa para administrar a sociedade, que é quem vai contratar funcionário, demitir funcionário, adquirir insumos para a sociedade, alugar o ponto comercial, celebrar o contrato de aluguel, assinar em nome da sociedade, tá, turma? Esse é o administrador. E administrador de sociedade só pode ser pessoa natural. Só pode ser pessoa física. Então o contrato tem que especificar quem é o administrador da sociedade. Ou quem são, porque pode ser mais de uma pessoa, tá? Eu posso ter 2 administradores, o diretor e o vice-diretor. Presidente e vice-presidente, aí vai ter os nomes, né, que podem ser atribuídos a esse profissional, que é o administrador da sociedade, beleza? Então tem que especificar no contrato quem é o administrador. Ou administradores, né? Aí mais para frente a gente vai ver como é que funciona. Eles têm que praticar atos conjuntamente ou eles podem praticar atos separadamente. Tudo isso a gente vai ver mais para frente. Inciso 7º, a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas, turma. O que é isso aqui? Todo sócio de sociedade,
ele tem que participar tanto do lucro quanto da perda. Nós já vimos, eu já expliquei isso para vocês, que isso é elemento de toda a sociedade, né? Participação nos lucros e nas perdas. E é nula cláusula contratual que exclua o sócio de participar, seja do lucro, seja da perda. Já expliquei isso para vocês, tá? Importantíssimo. Regrinha lá do artigo 1008 do Código Civil, aqui do capítulo da sociedade simples, tá? Então a gente tem que especificar qual que é a participação dos sócios nos lucros e nas perdas. Com quanto cada sócio participa? Aqui a relação é de cada cota vale R$1, o sócio tem 25% das cotas, ele tem 25% do lucro. Pode ser assim, essa continha bonitinha, mas pode ser diferente, tá? Isso depende do quê? Da tratativa, do negócio que está sendo celebrado entre os sócios. Eles é que vão decidir isso no contrato. O que não pode é excluir sócio de participar ou do lucro ou da perda. Inciso 8º, se os sócios respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. O que é isso aqui, turma? Presta atenção. Isso aqui é muito importante. Eu já expliquei para vocês que a responsabilidade dos sócios em uma sociedade, né, em geral, ela é subsidiária. Se a sociedade é regular, primeiro se ataca o patrimônio da sociedade. Se ele não for suficiente para pagar as dívidas, aí é que se vai no patrimônio dos sócios, né? E mesmo assim, a gente tem que ver qual que é o tipo societário adotado. Se for uma sociedade limitada, nem é possível ir no patrimônio do sócio, né? Porque o patrimônio do sócio está protegido, né? Muitos gostam de utilizar a palavra blindado. Então vejam, na sociedade simples é um pouco diferente essa regra. Na sociedade simples, regra geral, tá? Os sócios, eles têm responsabilidade ilimitada, tá? Ilimitada. Todos eles respondem de forma ilimitada. Mas permite-se que a sociedade simples adote as regras de alguma sociedade empresária. A gente vai ver isso mais para frente. Então, percebam, turma, se a sociedade simples ela escolher, por exemplo, as regras de uma LTDA, ela continua sendo uma sociedade simples, só que os sócios vão ter responsabilidade o quê? Limitada, tá? Os sócios vão ter responsabilidade limitada. Então, o inciso 8º, ele está falando isso aqui, tá? Ele está querendo saber o seguinte, essa sociedade, ela vai ser uma sociedade de responsabilidade ilimitada, que é a regra, ou a sociedade vai optar por adotar o tipo societário de uma sociedade limitada, beleza? Por exemplo, de uma sociedade empresária, tá? Só não pode adotar as regras da SA, tá? Mas dos demais tipos pode, beleza? É isso que o inciso 8º está detalhando aí, que é um assunto que a gente até vai tratar mais para frente aí, quando a gente analisar essa característica da sociedade simples poder absorver regras de uma sociedade empresária regulada no Código Civil, tá? Exceto aí a SA está fora do Código Civil, né? Beleza, turma? Regra geral, todo mundo grava, a responsabilidade é ilimitada, beleza? O que significa isso? Não foi suficiente o patrimônio da sociedade para pagar as dívidas, eu vou no patrimônio do sócio, tá? É uma sociedade de advogados, por exemplo. O advogado fez uma cagada lá, beleza? No processo, prejudicou o cliente ingressa em juízo com uma ação de indenização contra a sociedade, tá? Vamos supor que o advogado perdeu um prazo, por exemplo, né? E o cliente contratou a sociedade para defendê-lo no processo, né? Então esse cliente vai entrar contra, né, a sociedade. Se a sociedade não tiver dinheiro para pagar essa dívida,
o cliente vai atacar o patrimônio pessoal desse sócio, né? Desses sócios, né? Que estão por trás ali da sociedade. Tranquilo? Essa que é a ideia. Parágrafo único, turma. É ineficaz em relação a terceiros qualquer pacto separado, contrário ao disposto no instrumento do contrato. Então, uma regra muito simples aqui do parágrafo único, né? Que vale é o contrato, tá? Perante terceiros. Pacto separado, vamos supor, os sócios fazem um pacto separado, um contrato separado, né, de gaveta ali, definindo regras entre eles. Isso não pode ser oposto a um terceiro credor da sociedade, tá? O credor da sociedade, ele não tem vinculação a esse pacto separado, beleza? O que ele tem vinculação é o contrato que está devidamente registrado no órgão competente e, portanto, é eficaz, beleza? Esse pacto separado é ineficaz. Aí tem que voltar lá no direito civil. Já expliquei para vocês em sala de aula a diferença entre negócio jurídico nulo, né, negócio jurídico anulável, negócio jurídico eficaz, ineficaz, beleza? Ou seja, eficácia está ligada à produção de efeitos perante terceiros, tá? E é isso que está falando aí, que qualquer pacto separado não tem eficácia perante terceiros, que são os credores. Coloquei para vocês aqui a doutrina do Ricardo Fius, do Newton de Luca, né, que são dois doutrinadores aí bastante considerados no direito empresarial. E aí a gente chega aqui na questão do registro, que eu já mencionei para vocês, do artigo 998. O artigo 998 ele vai falar sobre o registro, tá, turma? E aí nós vamos trabalhar com ele e vamos trabalhar também, eu coloquei para vocês uma nota de rodapé aqui, ó, o artigo 114 da Lei 6.015 de 73, a legislação mais antiga, também vai detalhar aqui sobre o registro, tá, turma? Importante isso. Então, quando vocês estiverem elaborando um contrato social e estiverem precisando aí, né, de analisar as regrinhas de registro desse contrato, vocês vão trabalhar tanto com o Código Civil quanto com a Lei 6.015, que eu coloquei o dispositivo aí do 114 para vocês na nota de rodapé, tá? Definindo aí, né, o registro civil de pessoa jurídica como o órgão competente para registro de contrato de sociedade simples, tá? No inciso 2º aí, ó, sociedades, inciso 1º e 2º, né? O primeiro tá falando aí, ó, contratos, atos constitutivos, estatuto ou compromisso de sociedades civis. Isso aqui é importante, essa lei é antiga. A sociedade simples, antigamente, antes do Código Civil atual, se chamava sociedade civil, tá? O Código Civil atual só mudou o nome. Sociedade civil passou a ser sociedade simples, tá? Só que essas legislações mais antigas não sofreram alteração, então elas continuam chamando a sociedade simples de sociedade civil, tá? Então vamos lá, turma. 998 do Código Civil vai falar que nos 30 dias subsequentes à sua constituição, o que é Constituição? A assinatura do contrato, tá? Assinatura do contrato social pelos sócios. Assinaram o contrato social, a sociedade foi o quê? Constituída. Agora é a hora de quê? De adquirir personalidade jurídica, tá? Levar o contrato a registro no órgão competente. Que nesse nosso caso aqui, qual que é o órgão competente? Olha lá, ó. Nos 30 dias subsequentes à sua constituição, a sociedade deverá requerer a inscrição do contrato social no registro civil das pessoas jurídicas do local de sua sede. Ou seja, já falei isso para vocês, sociedade simples, regra geral, o registro é aonde? No cartório de registro civil de pessoas jurídicas, beleza, pessoal? E existe prazo para fazer isso. Esse prazo é de 30 dias. E aí, o que é importante saber aqui? Presta atenção.
O prazo de 30 dias, turma, ele conta da assinatura do contrato, tá? Que é a constituição da sociedade. Então, os sócios, vocês advogados, elaboraram o contrato social, marcaram uma reunião com os sócios para eles assinarem o contrato, lerem e assinar o contrato. Ou então você já manda, normalmente você vai mandar por e-mail para eles vão ler e vão pedir para você mexer em alguma coisa e tal. Vai chegar o momento, vai estar todo mundo de acordo, então é a hora de marcar a reunião para assinatura. Na assinatura do contrato, na hora que eles assinarem ali, a sociedade está constituída, tá? Só que ela ainda não tem personalidade jurídica, porque a personalidade jurídica depende do registro. Então vejam, turma, encaminhar o contrato a registro tem que ser dentro desse prazo de 30 dias, contado a assinatura. Então vamos supor que nós assinamos o contrato hoje, beleza? Todo mundo assinou. Inclusive é importante destacar aqui, o advogado, ele tem que vistar o contrato, tá? O cartório de registro civil de pessoa jurídica ou a junta comercial não registra contrato se não tiver vistado por advogado, se não tiver assinado pelo advogado, tá? É uma oportunidade da gente ganhar um dinheirinho aí, né? Dando visto aí nos contratos e tal, beleza? Então, ótimo. Então, presta atenção. Se a gente assinou o contrato hoje, a sociedade foi constituída hoje, a gente tem 30 dias para levar o contrato a registro no cartório, tá? Ou na junta, se for sociedade empresária, é junta comercial. Beleza. Então, como é que vai funcionar isso? Se eu observar esse prazo de 30 dias e chegar lá, por exemplo, daqui 28 dias eu vou lá no cartório e apresento o contrato para registro, eu estarei dentro do prazo dos 30 dias, beleza? Então, o que o cartório ou a junta comercial vão fazer? Eles vão considerar que a sociedade existe de forma regular desde a data da Constituição. Tá claro isso aqui? Todo mundo pegou? Então vejam, se eu observar o prazo de 30 dias, posso chegar lá daqui 30 dias, eu chego lá no último dia do prazo. Se eu chegar lá e apresentar o contrato para registro, tiver tudo ok com o contrato, o cartório ou a junta comercial vão registrar o contrato e vão considerar que aquela sociedade existe desde hoje. De hoje, que foi quando a gente assinou o contrato, quando a gente constituiu. Então, os efeitos do registro retroagem à data da constituição da sociedade. Captaram? Volta. Então tá dentro do prazo. Que dia foi que vocês assinaram o contrato? Foi dia 15 de abril? Então a sociedade existe de forma regular desde 15/4/2020. Entendeu? Se eu perder o prazo, se eu chegar lá e apresentar o contrato 40 dias depois, eu perdi o prazo do 998. Então, o que vai acontecer? O cartório ou a junta, eles vão registrar a sociedade, só que eles vão considerar que a sociedade existe de forma regular daquela data que foi feito o registro para frente. Não de quando a sociedade foi constituída. Não vai retroagir, tá? Os efeitos do registro não vão retroagir, beleza? Então a sociedade de 15 de abril, hoje, que a gente assinou o contrato, até 40 dias depois, que foi quando a gente apresentou para registro, ela é uma sociedade que se desenvolveu de forma o quê? Irregular. E aí a gente já viu as consequências para a sociedade irregular. Já temos essa aula aí. Sociedade irregular, como é que ela chama? Já ensinei isso para vocês. É a chamada sociedade em comum do artigo 986 do Código Civil, tá, turma? Todo mundo com atenção para isso aí. Beleza? Ou seja, durante todo aquele período da data da assinatura do contrato até 40 dias depois, quando o administrador da sociedade ou o advogado levou o contrato a registro, essa sociedade, se ela funcionou e exerceu alguma atividade,
ela o fez de forma irregular, tá? Sendo, portanto, uma sociedade em comum. Qual que é a principal consequência para uma sociedade em comum? Todos os sócios têm responsabilidade solidária e ilimitada, né? Estão lembrando essa regrinha? Artigo 990, combinado com o artigo 1024 do Código Civil. Já expliquei isso para vocês quando a gente estudou as sociedades despersonificadas, que são duas: a sociedade em comum e a sociedade em conta de participação. Beleza, pessoal? Muita atenção. Aí temos aqui o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. O parágrafo 1º vai falar: o pedido de inscrição será acompanhado do instrumento autenticado do contrato e, se algum sócio nele houver sido representado por procurador, o da respectiva procuração, bem como, se for o caso, da prova de autorização da autoridade competente. O que é isso aqui? Muito simples. Os sócios vão assinar o contrato e, obviamente, vão tirar cópia, autenticar essa cópia no cartório, tá? Autenticar a cópia. Eles ficam com a via original fica na sede da sociedade, tá? E o que é levado a registro é a cópia autenticada. A cópia autenticada que vai ser arquivada na junta comercial ou no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. E aí, se durante a assinatura desse contrato teve um sócio que participou, que assinou por meio de procurador, né, constituiu um advogado para assinar o contrato, ou tem ali é uma sociedade, né, que vai ser sócia de outra sociedade, então tem que apresentar um instrumento do mandato, né, que é a procuração, beleza? Dando poderes para essa pessoa assinar, né, se obrigar por outra pessoa. Beleza, pessoal? É muito simples isso aqui, regrinha aí de como se encaminha esse contrato ao órgão competente. Parágrafo 2º vai definir aqui o que acontece, tá? Com todas as indicações enumeradas no artigo antecedente, será a inscrição tomada por termo no livro de registro próprio e obedecerá a número de ordem contínua para todas as sociedades inscritas. Esse parágrafo 2º aqui é uma regrinha procedimental do registro, né, que fica a cargo lá da junta ou do cartório, né? Eles têm um método lá para se registrar as sociedades, é o que está definido no parágrafo 2º, não tem maiores importâncias para nós aqui, né? Advogados, beleza? É isso, turma. Aí temos a doutrina aí, novamente, Ricardo Fiuso e Newton de Luca, explicando essa dinâmica, beleza? Desses dispositivos. E aí a gente chega no artigo 999, que vai falar para nós sobre modificações do contrato social, tá, turma? Aqui a gente está diante de uma regrinha de alteração do contrato. O contrato foi celebrado, todo mundo assinou esse contrato e agora é necessário modificar esse contrato por um motivo qualquer, tá? Os sócios querem alterar o objeto da sociedade, quer mudar de atividade, quer mudar o nome da sociedade, a denominação, tá? Tem sócio que está saindo, tem que alterar o quadro societário, tá? Eles querem introduzir uma regra nova ali de participação nos lucros, enfim, é uma regra, o 999 disciplina o procedimento para modificação do contrato. Contrato que já foi celebrado, já foi arquivado, seja na junta, seja no cartório, agora os sócios querem alterar. Então vamos lá. 999. As modificações do contrato social que tenham por objeto matéria indicada no artigo 997 dependem do consentimento de todos os sócios. As demais podem ser decididas por maioria absoluta de votos.
se o contrato não determinar a necessidade de deliberação unânime. Então, o que é isso aqui, turma? Essas matérias, percebam que ele fala assim, ó, as modificações do contrato que tenham por objeto matéria indicada no 997. 997 são aqueles elementos que a gente acabou de ver que devem compor o contrato social. Então, por exemplo, nós temos no inciso segundo aqui, ó, objeto. Objeto. O que eu falei para vocês que é objeto? Objeto é a atividade desenvolvida pela sociedade. Se os sócios quiserem alterar o objeto, o 999, olha o que ele está falando. Que para alterar o objeto, qual é a atividade da sociedade, já que é matéria do 997, tem que ter o consentimento de todos os sócios. Todo mundo tem que concordar, tá, turma? Se um sócio vier e falar assim, não concordo com a gente trocar o objeto aqui, não. A gente mudar de atividade, não, o negócio está dando certo aqui, vamos continuar fazendo isso. Ou introduzir uma nova atividade, né? Não, também não concordo com a gente explorar essa outra atividade, não, a gente não conhece direito esse mercado. Se um sócio vetar, isso não acontece, tá, turma? Essa modificação não acontece, beleza? Tranquilo? Então, essa regrinha é uma regrinha criticada pela doutrina, tá? Muita gente critica ela, fala que ela engessa demais o contrato social de uma sociedade simples, tá? Nas sociedades empresárias, nós vamos encontrar uma flexibilidade maior. As sociedades empresárias costumam regular isso, tá? Aqui a gente está numa regra mais de sociedade simples mesmo. Então vejam, engessa demais o contrato, né? Eu tenho que ter todo mundo concordando, pô, peraí, né? Então, é isso. Matéria do 997 é matéria sensível, né? A atividade, mudar a atividade é algo bem sensível, né? Pode ter sócio que não vai concordar com isso. Mudar o nome da sociedade, né? Às vezes o nome, ele se consolida como uma marca, né? Ele se torna uma marca reconhecida, né? Então, mudar esse nome talvez não seja tão interessante assim para a sociedade, tá, turma? E aí vai se exigir o consentimento unânime. Todo mundo tem que aprovar essa modificação. Demais matérias, aí a gente tem um quórum aqui diferenciado, que é a maioria absoluta de votos. Maioria absoluta de votos é mais eu tenho todo mundo ali votando, né, todos os sócios, na hora que der a maioria absoluta, né, ou seja, a maioria dos sócios se manifestando favoravelmente, aí eu tenho a aprovação, né, de uma matéria que não seja relacionada ao artigo 997. Lembrando que o finalzinho vai falar aí, ó, se o contrato não determinar a necessidade de deliberação unânime. O dispositivo ainda deixa abertura para os sócios no contrato exigirem deliberação unânime, inclusive para outras matérias que não sejam as do 997, tá? É essa que é a ideia aqui. É uma regra que engessa muito o contrato, tá? Então, isso é muito criticado, tá? Aí na doutrina, tem muita gente que acha que isso tinha que ser flexibilizado mais para a sociedade simples. Na sociedade empresária é um pouco diferente. Lá a gente já vai ter uma flexibilidade maior, tá? Beleza? Então, só lembrar disso. Vai alterar o objeto, vai alterar a denominação, vai alterar capital social, tá? Tudo isso tem que ter consentimento unânime dos sócios. Outras matérias pode ter um quórum de maioria absoluta, tá? Maioria dos sócios não precisa dar unanimidade, né? Basta a maioria 50 mais 1, né, que aprova uma deliberação lá que não seja prevista no 997, tá? E aí, parágrafo único define a regrinha de averbação da alteração contratual, tá, turma? Isso é importante vocês saberem. Todo contrato, quando ele é alterado, tem que ser elaborada a alteração contratual, tá? E essa alteração contratual tem que ser levada à averbação, ou na junta ou no cartório, a depender do tipo de sociedade. Então vocês vão numerar as alterações
Vocês vão identificar as alterações por número. Então vai ser, por exemplo, vamos supor que a sociedade foi constituída, aí 2 anos depois resolveu-se alterar o objeto, acrescentar mais uma atividade. Está todo mundo de acordo, tá? Respeitando aqui a unanimidade do 999. Beleza. Todo mundo concordou? Então a gente vai fazer a primeira alteração contratual. E aí essa primeira alteração contratual é a mesma coisa. Ela vai ser encaminhada à junta ou ao cartório e vai ser averbada lá, junto à cópia do contrato que já foi encaminhado antes, né? Quando da constituição da sociedade, tá? Aí vai primeiro, aí passou mais um ano, quer aumentar o capital social da sociedade para chamar mais sócio, segunda alteração contratual. Agora a gente vai alterar a denominação da sociedade, terceira alteração contratual. Tudo tendo que ser levado à averbação no órgão competente, tá, turma? É essa que é a regrinha. Coloquei mais uma doutrina aqui para vocês, beleza? Explicando aí essa dinâmica, que é importante vocês lerem depois esse material todo, tá, turma? Tem que fazer a leitura do material aí, para consolidar aí os institutos na cabeça. No artigo 1000, nós temos aqui uma regrinha para a gente finalizar essa parte da Constituição, que é a instituição de filial, ou seja, eu vou ter a sede, mas a sociedade também quer abrir uma filial, beleza? Em outra comarca, por exemplo, em outra cidade, né? Em outro estado, tá? Esses escritórios de advocacia, por exemplo, que eu citei exemplo para vocês, eles têm a sede em São Paulo, mas têm filiais espalhadas por outros estados, tá? E nas sociedades empresárias também, né? Elas têm a sede num lugar e filiais espalhadas aí afora, né? Então, a regrinha é muito simples, tá? Se aplica tanto à sociedade simples quanto à sociedade empresária, beleza? Sobre sociedade empresária, essa regrinha aqui semelhante vai estar lá nos artigos 968 e seguintes, 967 e 968 do Código Civil, tá? Mas vamos lá, artigo 1000 caput, vai falar, ó, a sociedade simples que instituir sucursal, filial ou agência na circunscrição de outro registro civil das pessoas jurídicas, neste deverá também inscrevê-la com a prova da inscrição originária, beleza? Parágrafo único. Em qualquer caso, a constituição da sucursal, filial ou agência deverá ser averbada no registro civil da respectiva sede. Então, qual que é o procedimento, turma? Muito simples. Vamos supor que a sede seja em Belo Horizonte e se queira abrir uma filial em Betim, tá? Então, percebam, eu já tenho o registro da sociedade no cartório de registro civil de pessoas jurídicas aqui de BH. Se eu vou abrir uma filial em Betim, eu vou ter que fazer o registro da filial lá, tá? Lá em Betim. Porque nessa questão aqui, não é, se tratando de sociedade simples, não é igual na sociedade empresária, não é igual junta comercial. Os cartórios de registro civil, eles são municipais, tá? É por município. Então eu tenho que fazer aqui município de BH, município de Betim. Se é sociedade empresária, não. Sociedade empresária, as juntas comerciais, nós já vimos isso em sala de aula, são órgãos estaduais. Então, se eu estabelecer a sede em BH e eu quero abrir a filial em São Paulo, aí eu estou no contexto da filial, eu vou ter que fazer o registro da filial lá e informar minha junta aqui que eu abri uma filial em São Paulo. É assim, tá? Em se tratando de sociedade simples, eu vou informar o cartório de registro civil de Betim, que eu estou constituindo uma filial lá em Betim, e eu tenho que informar no cartório de registro civil de BH, onde está a minha inscrição originária, que eu abri uma filial em Betim. São dois procedimentos. Eu informo o órgão competente do local da filial e informo o órgão em que eu tenho a minha inscrição originária.
tá? Esse é o procedimento, beleza? Se é sociedade empresária, aí é âmbito de junta comercial, é estadual. Então, se for em comarcas, em cidades do mesmo estado, eu não preciso, né, não existe junta comercial com competência municipal, é estadual. Então, não vou precisar fazer outro registro, só vou precisar agregar no registro, né, na própria Juseng, que eu abri uma filial em outra cidade, é só isso. Não tem que fazer nada em termos de junta nessa outra cidade. Tá? Essa regrinha de cidades é para sociedade simples, beleza? Tranquilo? Para sociedade empresária é a nível de estado. Então, é só se eu abrir a filial no Rio de Janeiro que eu vou ter que constituir, eu vou ter que informar essa abertura de filial lá e passar pelo procedimento de registro da filial na Junta do Rio, informando que eu abri uma filial na Junta do Rio, aqui na Juseng, em BH, que é onde está a minha sede. Tranquilo aí, pessoal? Temos mais uma doutrina aí. Coloquei um julgado aqui, tá? Um julgado relacionado aí à sociedade simples, no caso uma sociedade de advogados, beleza? Que é a espécie de sociedade simples. Depois vocês baixem aí o inteiro teor do acordo, para vocês verem os institutos sendo trabalhados na prática. Beleza, pessoal? No mais é isso aí. Qualquer dúvida, enviar pelo SGA. Em breve vou marcar uma provinha para nós, tá? Para a gente fazer aí uma provinha via Canvas, beleza? Para a gente trabalhar aí os institutos. Beleza, pessoal? No mais é isso. Um grande abraço para vocês e até mais.